Olá a todos, meu nome é Pedro Schulz Marudin. Hoje eu vou estar apresentando meu projeto de análise geoespacial de dados climáticos, ali para análise voltada para a vegetação do Brasil. Esse trabalho explora a integração dos dados geoespaciais para compreender a dinâmica ambiental do nosso país, com foco em temperatura, pluviosidade, saúde da vegetação, dados de NDVI. A gente vai estar explorando um pouquinho ali como que a gente pode estar analisando o nosso clima e a sua interferência na vegetação. E com isso também tem alguns insights, talvez estar identificando polos de desmatamento, está entendendo um pouquinho como funciona a dinâmica climática do nosso Brasil, e isso pode ser útil para diversas áreas ali, desde agricultura, desde até estudos socioeconômicos. Então essa é a ideia desse projeto. O meu projeto foi dividido em três partes para facilitar a explicação. Então a gente vai começar com essa primeira parte ali, o fundamento técnico da análise de dados espaciais, entender um pouquinho como que a gente coleta os dados, como que são as estruturas desses dados, para a gente seguir para a segunda etapa, que seria a etapa de fundamentos técnicos e, por fim, está entendendo ali como que foi implementado no código. Além de apresentar os resultados, detalharei o processo de captura e implementação dos dados, servindo mais ou menos como um tutorial aí para o pessoal. Então, os tópicos iniciais vai ser entender como que é a estrutura dos dados. A gente tem dois tipos de dados, seria o dado vetorial e o dado raster. Um pouco de como funciona o sistema de coordenadas e projeções, a caixa de ferramentas, que seria as operações espaciais fundamentais de estar processando esses dados para estar conseguindo fazer as análises, e também está entendendo ali o formato de arquivo para saber quais bibliotecas usar para estar fazendo esse processamento. O CRS vem da sigla em inglês, que significa Sistema de Referência de Coordenadas, e é fundamental entender um pouquinho como funciona isso para em si tá começando as análises, porque não basta ali tá começando a implementar se você não entende como que é o tipo de estrutura do teu dado. Até isso para outros projetos ali que não sejam exatamente esses, para estar entendendo um pouco como que funciona o formato dos dados, se por acaso você queira, por exemplo, tá utilizando para outra aplicação, tá sabendo como fazer a captura dos dados e como tá fazendo esse processamento. Então, iniciando ali, o primeiro tipo de modelagem é o modelo de dados vetorial. No modelo vetorial, a informação geográfica é representada por geometrias explícitas, pontos para localizações discretas, linhas para feições lineares como os rios, polígonos para áreas como estados. Cada geometria é associada a uma tabela de atributos, que armazena informações descritivas. O conceito-chave aqui é utilizarmos a biblioteca GeoPandas para estar entendendo a topologia, que define as relações especiais entre as feições, que nos permitiu manipular ali os shapefiles do Brasil, tá ali separando por estados, tá separando ali por regiões, por exemplo, centro, norte ou sul. Para isso, então, a gente utiliza desse tipo de dado. E para isso, mais para frente vai ser um pouco detalhado, a gente usa a GeoPandas e a GeoDataFrames para isso. Continuando, o outro tipo de modelo de dados é o raster. O modelo raster, por sua vez, representa o espaço como uma grade regular de células, ou pixels, onde cada pixel contém um valor numérico. É o formato ideal para representar o fenômeno que variam continuamente, como as imagens de satélite, que no nosso caso é o NDVI, ou o caso dos dados climáticos de pluviosidade, os dados de temperatura da parte superficial. Então, nesse tipo de dado que contém ali a análise que a gente quer. Então, além de ter a parte de geolocalização, a gente tem esses dados que é o que a gente busca fazer as análises, né? E na próxima etapa eu vou estar descrevendo um pouquinho como que são esses dados, para a gente entender o porquê que o modelo raster é o utilizado. Aqui no sistema de referência de coordenadas, descrevendo um pouquinho mais detalhado, o CRS é o que garante que um dado geoespacial tem o endereço correto no globo. Existem dois tipos principais: os sistemas geográficos, ou GCS, como o WGS 84, que usam graus de latitude e longitude e são ideais para a localização global, e os sistemas projetados, PCS. Depois dessa apresentação, eu vou estar fazendo ali um passo a passo que vai estar um pouco mais fácil de entender o que cada um representa, entender um pouquinho dos dados depois dessa primeira parte. Mas, basicamente, a diferença é um funciona como latitude e longitude, que seria o GCS, e o PCS está planificando a Terra e utiliza metros, a unidade do SI, sendo essencial para medições precisas ali. Então a gente consegue, por exemplo, ter um range ali que seja de 10 metros, a gente está pegando uma área de 10 metros, por exemplo, para fazer análise. Ou uma área de 1 metro, caso seja uma análise que precise de uma projeção super detalhada, por exemplo, num caso militar. Ou caso não seja tão essencial essa precisão, pode estar utilizando outro range ali para essa captura. Sendo, como dito, essencial para as medições precisas, então o PCS. E a regra fundamental aqui, que foi uma premissa em todos os nossos scripts, é que toda e qualquer análise que combina múltiplas camadas de dados exige que todas estejam em um único e mesmo CRS. Então, indo para a próxima etapa do nosso projeto, na parte de dados, as operações de análise espacial, que nos permitem extrair informações e padrões dos dados, para dados raster, a principal foi a álgebra de mapas. O que é isso? Consiste no cálculo pixel a pixel, como o próprio cálculo do NDVI,
que a gente vai ver um pouquinho mais para frente detalhando o que é o NDVI. E outra operação fundamental foi a estatística de zona, que sumariza os valores de raster dentro dos limites de um polígono. Ou seja, a gente vai estar usando extensivamente para calcular a temperatura média e a pluviosidade por cada estado, ou para cada região, ou para o Brasil inteiro, por exemplo. E a arquitetura do pipeline, que a gente implementou um pouquinho para estar dando ali um spoiler de como que funciona os nossos scripts, a arquitetura é uma análise de captura, análise não, né, mas segue um processo ali de captura, processamento e análise. Então, a gente tem um processamento centrado na interação entre o GeoPandas e o Rasterio, que é uma biblioteca voltada para esse tipo de análise desse tipo de dado. O GeoDataFrame do GeoPandas foi utilizado para carregar as coordenadas usando o método toCRS, que ele vai estar fazendo uma reprojeção dos dados para um novo CRS, para a gente estar integrando tudo no mesmo ambiente, que, como dito anteriormente, é de extrema importância. E a biblioteca Rasterio citada anteriormente foi o pilar para conseguir fazer o processamento dos dados tipo raster, permitindo ler os subdatasets dos arquivos HDF, recortar os rasters com rasterio.mask, que vai estar conseguindo nos fazer a separação ali dos dados de, por exemplo, NDVI, e criar os mosaicos anuais com as outras bibliotecas para estar conseguindo fazer as análises, estar fazendo em si o processamento dos dados e tendo os resultados que a gente buscava. Então, saindo um pouquinho aqui, vou abrir meu GitHub. Todo o projeto está detalhado no GitHub. Tem aqui um pouco do passo a passo geral do que a gente busca fazer, do que a gente tem que instalar. O rasteiro tem que ser rodado num ambiente Conda para funcionar devido às restrições do software, por causa dessa biblioteca. E indo aqui para a parte inicial, né? Então, para estar conseguindo fazer a captura dos dados, a gente precisa estar criando uma conta aqui no site da NASA, o Earth Data. A gente cria uma conta aqui, a minha já está criada, então a gente vai fazer login. E nesse site vai ter todas as nossas informações. Tem que deixar tudo habilitado, porque tem alguns tipos de dataset, como o de NDVI, que precisa de alguma autorização especial. Então deixa tudo validado, valida na hora praticamente, vai receber um e-mail quando tiver realizado o cadastro. Confirma, faz pelo e-mail institucional, para não ter problema, que vai conseguir ter acesso aos dados. Tendo acesso a esses dados, pelo próprio terminal, pelo próprio script, a gente consegue estar puxando esses datasets. Mas vale ressaltar que, ao estar realizando, alguns datasets precisam de uma habilitação para aquele dataset. Para não ter esse problema, por exemplo, que acontece no dataset de pluviosidade, a gente precisa estar vendo o dataset que a gente encontrou, entrando neste site aqui, que é o data.nasa.gov, encontrando o dataset que a gente está utilizando aqui. Então, basta colocar o código dele, por exemplo, GR36M, colocando aqui e colocando para baixar ele diretamente pelo zip. A gente não precisa realizar esse download, vai só aparecer uma tela ali de permissão. Liberando essa permissão, a gente consegue estar em si fazendo o download tudo pelo terminal, sem ter os problemas, está fazendo tudo de forma automática. Mas vale ressaltar que é importante realizar esse procedimento, senão pode causar problemas na hora da captura dos dados. Aqui acabou tendo um problema, não sei porque não carregou o site, mas basta entrar aqui em datasets ou colocar search dataset aqui direto, que consegue ter acesso ao dataset que a gente está utilizando, e daí tem que liberar a permissão específica desse dataset. Aqui no código, eu tentei deixar o máximo separado. Então, aqui primeiro a gente está realizando a coleta dos dados de NDVI. Tem toda a descrição aqui das bibliotecas, tem todo o passo a passo. Aqui ressaltando de novo a parte do login no site da NASA. Por exemplo, aqui a gente está utilizando esse dataset. A gente vai pesquisar aqui no site de dados da NASA. Acessando ele, a gente vai fazer a liberação dele para esse dataset. Então, aqui a gente está fazendo um processamento para os casos de erro, as funções de setup, colocando todas as informações da conta. Aqui já está filtrando a parte da geometria do Brasil e em si começando a parte de baixar os dados. Outra coisa que vale ressaltar, os dados são bem pesados, então dependendo da sua internet pode levar bastante tempo. É um tipo de dado pesado, considerando que ele tem informações de geolocalização, informações extras, por exemplo, do NDVI. Então, pro meu caso, para fazer o download de todos os anos ali de 2019 a 2024, levou em torno de 6 horas. É bem demorado. Para a parte ali da coleta de dados de pluviosidade e de temperatura, demorou mais ainda, já que a gente estava separando dois tipos de dados. Então demorava mais ainda. Então vale ressaltar que o período ali de coleta é bem demorado, principalmente se tua internet não está com uma velocidade legal.
Indo para a segunda parte do projeto, a gente vai para a fundação dos dados. O que seria isso? Nesta segunda parte, a gente vai detalhar um pouco da fonte dos dados, os métodos de aquisição ali, do código exatamente, e o pipeline de processamento. Então a gente vai estar entendendo um pouquinho do que é NDVI, um pouquinho de como que funciona esse dado de temperatura, por causa que esse dado é coletado via satélite e não via um sensor terrestre, e a mesma coisa para pluviosidade. O NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, é o nosso proxy para a saúde da vegetação. O que isso quer dizer? Seu princípio físico baseia-se na assinatura espectral das plantas. A clorofila absorve melhor a luz vermelha e a estrutura celular reflete o infravermelho próximo. A fórmula normalizada maximiza esse contraste. Valores próximos a +1 indicam vegetação densa e saudável. Seria ali numa cor mais verde. Já para o caso que seria valores próximos de 0, a gente estaria falando ali de rocha, areia, talvez uma vegetação mais próxima, como a da savana, por exemplo, ali na região da Caatinga e algumas regiões do Pantanal. E valores negativos a gente estaria tratando de água, neve, nuvens. Então, por exemplo, a parte do rio Amazonas, lagos, como o lago do Rio Grande do Sul. Então, a gente com base nesses valores consegue ter uma ideia tanto de como que está a vegetação, se ela está mais verde, ou seja, mais saudável, por exemplo, para o caso da Amazônia, se distinguir se é um tipo de bioma ou outro, e também identificar rios, lagos, pântanos. Então o NDVI tem essa importância por causa disso. No script coleta de dados, que pode ser visto no GitHub, a gente utiliza o produto mods, que fornece os dados de NDVI com resolução de 1 km e compósito de 16 dias. Ideal para mitigar a contaminação por nuvens, que a gente consegue estar ali separando o que realmente é vegetação e o que é nuvem que foi identificada pelo satélite. Agora falando já dos dados de temperatura, a gente, como dito anteriormente, não está tratando de sensores de temperatura local na Terra, a gente está falando da captura de dados via satélite. Então a gente tem que estar identificando a temperatura da superfície. E o que seria isso? A gente estaria identificando a temperatura radiativa da Terra. É fundamental diferenciá-la da temperatura do ar. A LST, né, como é a sigla, ela reflete a energia térmica da superfície, impactando diretamente no estresse hídrico e na evapotranspiração. A sua relevância na nossa análise é como indicador direto para o estresse térmico. No script de coleta de dados também, a gente pode estar coletando os dados com base no dataset MOD 11A2, que tem uma resolução de 1 km e tem uma média de 8 dias. Já para o caso de pluviosidade, que é o nosso último tipo de dado coletado, a gente está quantificando a quantidade de água que atinge a superfície em um período. Em nosso projeto, a gente utilizou o dataset GPM-IMERG, que se baseia em sensores de radar e micro-ondas em satélites, e a gente consegue estar identificando ali a quantidade de água em uma certa área superficial. A pluviosidade é a principal fonte de água para a maioria dos ecossistemas brasileiros, e as suas anomalias causam impactos diretos no NDVI. Então a gente consegue estar fazendo essa correlação. Ali, por exemplo, em áreas de alagamento, vai ter um NDVI afetado em um certo período de tempo. Então é bem interessante estar fazendo essa correlação e também estar vendo se tem essa correlação mesmo. Acabei dando um spoiler um pouquinho do assunto. O script também da coleta de dados foi responsável ali para estar fazendo essa coleta com base em dados mensais. Então, voltando ali, como foi dito anteriormente já, a aquisição de dados foi totalmente automatizada no código, mas vale ressaltar que tem que fazer o login, a criar a conta no site da NASA com um e-mail institucional e está fazendo aquele procedimento de autenticação para cada um dos datasets, caso ocorra problema. Os scripts de coleta foram utilizados por meio da biblioteca Earth Access, da própria NASA. Eles já realizam a autenticação na plataforma da NASA e busca pelos dados que a gente está incluindo. Então, por exemplo, mods, tem o dataset mod 11A2, por exemplo, e os tipos GPM, que, por exemplo, no caso de pluviosidade, é o GPM 3IMERGM. A gente está também realizando a filtragem para a nossa área de interesse, ali que é o Brasil, e também para o nosso período de interesse, que é entre 2019 e 2014, e 2024, perdão. E o download dos arquivos brutos é em formato HDF. Esse processo garante a total replicabilidade e consistência das nossas bases de dados. E a automatização do processo também facilita bastante ali, para não ter que ir no site, baixar na mão o zip, descompactar, então a gente consegue fazer tudo direto pelo terminal. Para a parte de processamento e normalização, os dados brutos vêm em tiles, parciais e formatos complexos. O script feito ali, o processa dados, que pode ser encontrado no GitHub, é o coração da nossa etapa de extração, transformação e carga. Ele lê os subdatasets com o rasteiro e a biblioteca H5P e converte os valores para unidades físicas. Primeiro, um negócio que vale ressaltar também, a NASA é uma empresa americana, então para o caso de pluviosidade e temperatura, eles disponibilizam os dados em unidade imperial. Então a temperatura está em Fahrenheit
e a pluviosidade está em polegadas. Então tem que fazer essa normalização para o nosso caso. A gente daí cria os mosaicos, como são chamados, utilizando o Rasterio. Tá fazendo ali a junção do que seria o Brasil, né? Juntando os nossos dados na área desejada, ou seja, no Brasil, ou dependendo na região centro-sul, ou por estado. E a gente depois separa. Eu separei por resultados anuais. Então é finalmente salvo num arquivo GeoTIFF padronizado. Esse tipo de arquivo é o tradicional utilizado pela indústria para processamento de dado geoespacial. Seguindo, a gente tem que fazer uma fundação dos dados, né? Então, o que seria isso? A gente separa o que seria cada tipo de dado para cada região, para cada estado, caso a gente queira a análise por estado, para o caso do Brasil inteiro, se for o caso, o período temporal que a gente está buscando, então seja uma análise mensal ou seja uma análise num período mais longo, seja por ano. Então a gente tem que fazer essa fundação dos dados, que está toda descrita no nosso script de processamento de dados. Eu separei em dois tipos de processamento: o processamento de NDVI e o processamento de dados climáticos, que seria a parte de temperatura e de pluviosidade. Para o código não ficar tão longo também, porque a gente precisa fazer algumas adaptações, como foi dito ali, está passando para as unidades da SI, está tratando os dados de NDVI, então é por isso que eu separei em dois códigos diferentes. Selecionando ali o NDVI, como atividade da parte de vegetação, os dados ali de temperatura como LST e os dados de pluviosidade, a gente consegue estar fazendo ali a análise, como eles correlatam, o que cada um significa, a análise deles independentes, para ter o resultado final. E isso seria um conjunto de dados mais limpos, alinhados e consistentes para a gente estar realizando a análise e formando a base. Na parte 3, então, um pouquinho antes de finalizar essa parte teórica, a gente tem que entender um pouquinho dos métodos de análise que foram implementados no nossos scripts, né? Então, essa seria a última parte da apresentação, antes de mostrar os códigos em si. E a gente vai estar entendendo um pouquinho do que seria, por exemplo, clusterização, tá entendendo um pouquinho do que seria regressão linear, o que esses dados significam e o que eles trazem de sentido para a nossa análise, e o que eles podem servir para uma análise de insights. Então, o primeiro algoritmo, a primeira base matemática utilizada foi a regressão linear. Com a regressão linear, a gente consegue analisar algumas tendências. A gente pode estar empregando ali, como é dados de temperatura, por exemplo, dados de pluviosidade ou dados de NDVI de forma independente, a gente pode estar implementando uma regressão linear simples para esse tipo de relação. No script análise, tanto para a parte de clima, tanto quanto a parte de NDVI, a gente utiliza as funções do SciPy, o stats.linRegress, para modelar a tendência temporal das nossas variáveis. Para estar entendendo um pouquinho mais de como funciona essa ideia de regressão linear, no software Desmos, eu criei aqui um simuladorzinho interativo que a gente consegue estar vendo ali quais seriam os resíduos e como que funciona para a plotagem da linha. Então, por exemplo, se a gente tem dados de entrada x1 e um output 1, para o caso de regressão perfeita, a gente teria uma linha reta, assim dizendo, seria esse o caso mais básico. Então a gente consegue ver como a reta vai se comportando. Os resíduos tendem a zero. Agora, conforme a gente começa a colocar não linearidades, ou seja, discrepâncias, distâncias entre essa reta gerada com base na regressão linear e os pontos efetivamente medidos, a gente consegue ver que começa a ter esses erros residuais. Por exemplo, se para esse último ponto, ao invés de a gente ter o que seria esperado ali de uma reta x igual a y, ter ali um x igual a y, mas no último ponto um resíduo, a gente consegue ver essa mudança, por exemplo. Então é bem legal utilizar aqui, a gente consegue ver como se comporta os resíduos, dá pra ver que os resíduos estão se comportando de forma linear até esse último. Então é bem legal tá fazendo algumas brincadeirinhas aqui nesse software para entender melhor um pouco como funciona essa parte de regressão linear. Mas em si, voltando para nossa apresentação, indo um pouco mais para uma parte mais teórica, a gente tem essa equação ali que vai estar regendo o sistema de regressão linear. A gente tem a equação fundamental, que seria y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x mais epsilon, em que beta 0 e beta 1 vai ser os coeficientes que a gente vai estar tentando otimizar para achar a melhor reta, e o epsilon é o resíduo que está causando ali aquele erro, né? Então, como que a gente vai estar encontrando esses coeficientes beta 0 e beta 1? Para isso, a gente utiliza um método famoso, que é o método dos mínimos quadrados. Voltando aqui rapidinho, aqui seriam as equações dos resíduos, a gente está colocando aqui o epsilon em função
de y, que seria o y da linha esperado, e o y medido. Com base nisso, a gente consegue isolar o epsilon e deixar em função do y esperado, com base na linha de regressão, e os coeficientes beta 0 e beta 1. Utilizando o método dos mínimos quadrados, a gente consegue estar utilizando uma maneira de otimizar esses betas. E por que mínimos quadrados? A gente tem que pensar que o resíduo pode ser tanto positivo quanto negativo. Então a gente está pensando no módulo dele, e a gente não quer que eles se anulem. Então por isso que a gente utiliza o método dos mínimos quadrados. E a gente tenta ali encontrar a linha de tendência mais representativa, que vai estar minimizando os erros gerais do sistema. Então ali a gente vai estar utilizando do cálculo diferencial, a gente vai ter uma função, e vale lembrar que sempre que a gente deriva uma função e igual a zero, a gente vai estar achando o mínimo local. E esse mínimo local é o que a gente busca, né? A função que vai minimizar os erros. Passando para a próxima etapa. Então, para a gente avaliar a qualidade do modelo de regressão linear, a gente usa de um coeficiente de determinação, o R ao quadrado. Ele mede a proporção da variância da variável dependente que explica pelo modelo. Então, o que seria? Por exemplo, se a gente tem um R ao quadrado de 0,77, isso indica que 77% na variação da temperatura é explicada por uma tendência temporal. Então, a gente consegue ver se a regressão linear feita no tempo faz algum sentido, se ela tem alguma forma de estar identificando uma correlação. Mas vale ressaltar, correlação não necessariamente implica em causalidade. Para identificar causalidade, teria que fazer análise e estudos específicos para identificar o processo físico que causa isso. Aqui a gente está vendo se existe alguma possível correlação temporal. Então, continuando, a ponte entre regressão e correlação é o fator R ao quadrado. O que é esse fator R ao quadrado? Em uma regressão linear simples, que é a que a gente está tratando, há uma relação direta entre R ao quadrado e este R minúsculo ao quadrado, que é o coeficiente de correlação de Pearson. O que seria isso? É uma relação que conecta a força da associação linear com o poder explicativo do modelo. Para entender um pouquinho disso, a gente tem que entender antes da covariância. O que é a covariância e o porquê que a gente não vai estar simplesmente utilizando esse dado. A covariância mede a direção da relação, ou seja, a sua unidade ali, ele dificulta a interpretação. A gente não consegue identificar, entender o que significa isso. Às vezes a gente pode ter uma covariância muito grande, dependendo da unidade. Por exemplo, a gente quer identificar qual que é a correlação entre graus e milímetros, como está no slide, ou entre graus, milímetros e NDVI, ou entre NDVI e graus só. Então, dependendo da análise desse modelo, a gente pode ter uma magnitude muito, por exemplo, pequena ou muito grande, mas isso não é necessariamente por causa do nível de correlação, mas sim, por exemplo, que a gente está tratando algo que é na escala de milímetros em metros, então fica 0,001. Ou a gente está tratando algo que a análise seria ideal em metros, mas a gente está tratando em milímetros, então a gente teria uma magnitude muito grande. Então, a solução para isso é estar fazendo essa normalização dos dados para tratar de dados sem unidade e estar restringindo entre valores de menos 1 e 1. Isso facilita na análise da magnitude entender qual que é efetivamente o grau de correlação. Então, seguindo para o próximo slide, a gente tem aqui a definição matemática do coeficiente de Pearson. O coeficiente de Pearson, ele varia de menos 1 a 1, então a gente tem uma magnitude mais palpável que a gente consegue interpretar. E no nosso script, por exemplo, o análise integrada final, que a gente utiliza ali para verificar qual que é a relação entre temperatura e NDVI e a relação entre pluviosidade e NDVI, a gente está utilizando a função Pearson R, que é do SciPy mesmo, para estar fazendo essa análise de correlação e estar verificando os valores. Só que a gente tem que entender um pouquinho o que esses valores vão significar, né? Então, por exemplo, a gente tem uma correlação linear positiva perfeita para o caso em que R é igual a 1. Para casos em que R é próximo de mais 1, a gente tem uma correlação forte positiva. Quando ele vai se aproximando de zero, significa que não há correlação nenhuma. E para casos negativos, significa que a correlação é linearmente negativa, ou seja, ela é uma correlação inversa. E voltando, vale implicar que correlação não implica em causalidade. E para modelos não lineares, o coeficiente de Pearson pode estar próximo de zero, mas como é um sistema não linear, isso não significa que não há correlação. Então a gente tem que utilizar de outros modelos ali para estar verificando isso. Também aqui no Desmos, eu criei uma funçãozinha que dá para verificar bem esse processo da correlação de Pearson. Então aqui no Desmos, a gente pode estar fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente com os dados de regressão linear, mas está implementando aqui para ver como que o coeficiente de Pearson varia. Então aqui nesse caso está uma variação fortemente negativa, mas por exemplo, se a gente colocar num caso em que a relação é perfeitamente positiva, a gente vai ter a variação desse coeficiente de Pearson. Conforme a gente varia, também dá para ver. Ele está próximo de 1, então é fortemente positiva. Só que agora a gente já começa a variar mais.
ele vai baixando seu valor. Então, voltando para nossa apresentação, agora a gente vai para a próxima etapa, que qual que seria? Seria a parte um pouco mais complexa de análise, que a gente está trabalhando em si com dados de machine learning. Então, o que a gente está utilizando agora? A gente está utilizando dessa primeira etapa um aprendizado não supervisionado. Para o caso de regressão linear, a gente tinha um aprendizado supervisionado. Então, a gente tinha uma variável de resposta y para prever e a gente ia comparando com os dados medidos para identificar qual que era a qualidade. Agora, já no caso não supervisionado, o objetivo é encontrar a estrutura dos dados e não, por exemplo, uma correlação temporal. Essa que é um pouco da diferença do aprendizado supervisionado e não supervisionado. A principal técnica que utilizamos nesse caso aqui, nessa primeira análise, foi a clusterização. Com a clusterização, a gente vai estar agrupando pixels com características similares, para o caso do mapa do Brasil ali, por exemplo. Então, explicando um pouquinho do algoritmo de K-means, que é utilizado para clusterização, o objetivo é particionar os dados em K clusters, que seria um número K de clusters. Por exemplo, 2 grupos teriam K igual a 2, 3 grupos teriam K igual a 3. E minimizando a variância intra-cluster. O que seria isso? A gente estaria tentar minimizar, a gente vai estar, voltando um pouquinho aqui, a gente está posicionando centroides, K-centroides, ou seja, 3 centroides para um K igual a 3, e ajustando a sua posição até encontrar os centros dos agrupamentos naturais de dados. Ou seja, a gente está buscando um centroide que a distância entre o seu ponto de centro e o seu grupo mais longe, o dado desse grupo mais longe, seja minimizada. No Desmos vai ficar um pouquinho mais fácil de entender como que funciona. A gente, para estar minimizando essa distância, a gente usa um algoritmo chamado Within Cluster Sum of Squares. Então, novamente, a gente está utilizando um algoritmo de quadrados, novamente, para não estar tendo problema com o sinal. E a gente vai estar buscando minimizar a variância, ou seja, a partição que minimiza a soma dos quadrados das distâncias, e vale ressaltar euclidianas, entre cada ponto e o centroide do seu cluster. Aqui, no Desmos que eu fiz, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aqui a gente está definindo o número de pontos, aqui o número de clusters, aqui está definindo as distâncias e a função de otimização, e aqui a gente consegue visualizar o processo, né? Então, por exemplo, para um K igual a 1, a gente tem um único grupo de dados. Por exemplo, aqui definido como 5, a gente vai estar achando que os pontos de centroide que otimizam a distância máxima com relação ao número de clusters seria esses. Então, continuando para estar finalizando a nossa última análise, foi implementado um algoritmo de rede neural. Por que quis implementar esse tipo de algoritmo? É para funcionar como se fosse uma caixa preta, para ver se o que a gente está, com os dados que a gente está colocando na entrada, a gente consegue ter alguma saída que pode fornecer algum insight. E o que eu estava buscando ali, né? Uma detecção de anomalia que talvez pudesse servir como identificação de uma zona de desmatamento, né? A gente não pode afirmar antes de, por exemplo, uma possível checagem exatamente nas coordenadas do local para verificar se é sim um desmatamento, mas a gente consegue estar fazendo essa detecção de fenômenos que estão destoando da série temporal que a gente esperaria. Então, por isso que foi implementada a rede neural. Como a gente está falando de uma análise ali, um grid search espacial e de uma análise temporal, a gente precisa estar utilizando um algoritmo, uma arquitetura um pouco diferente, específica para esse caso, que nesse caso é a arquitetura convolucional LSTM. Mas o que é isso? É uma arquitetura híbrida, que combina uma componente convolucional para estar analisando o espaço e uma componente recorrente para analisar o tempo. E o resultado desse modelo, ele vai estar aprendendo ali a dinâmica espaço-temporal completa para estar identificando esses pontos de anomalia. Mas o que a gente está utilizando para treinar, para identificar esses métodos de anomalia, né, esses pontos de anomalia? A gente está utilizando uma função de perda baseada no erro quadrático médio. Então, o que isso quer dizer? A gente vai estar utilizando backpropagation e um otimizador Adam para ajustar os parâmetros da rede e tentar identificar o que realmente é anomalia comparado com o caso geral. Então, essa é a função que a gente está tentando otimizar para minimizar o erro quadrado médio e achar os pontos que são anomalias. O processo de treinamento foi configurado para 50 épocas. Então, ele roda por 50 ciclos para ir refinando o que é realmente as anomalias e está fazendo um modelo mais robusto. A aplicação da rede neural, ela consegue nos ajudar a estar fazendo essa análise.
Então, como que foi feita a análise nesse caso? Vou estar abrindo aqui o GitHub para ficar um pouco mais fácil de visualizar. No GitHub, a gente consegue ver aqui no README, eu postei uma das fotos que a gente obteve na saída da rede neural. A gente tem esses mapas separados por região. Então, o output que a gente está tendo do nosso código de análise neural, ele está separado por regiões: centro-oeste, norte, sul, nordeste e sudeste. E com isso, a gente consegue identificar por região. Então, para fazer análise, eu quebrei o Brasil nessas regiões para não estar ficando tão pesado o processamento e estar conseguindo fazer uma análise mais específica da região, tendo em vista que cada região tende a ter um clima, uma pluviosidade e uma temperatura semelhante. A gente consegue tentar fazer uma filtragem das anomalias que não dependam disso. Então, fazendo essa separação por região, a gente consegue identificar anomalias que a gente está tentando ao máximo destoar de padrões da natureza. Continuando, para fazer essa junção das imagens e fazer a colorização para uma análise visual mais bonita, quando a gente está rodando o processo, a gente obtém os resultados num tipo de imagem.tif. Aqui eu não consegui fazer a importação para o GitHub por causa que é muito pesado, mas esse arquivo.tif a gente consegue abrir em outros softwares de análise de dados geoespaciais, e um desses casos aqui seria o QSIGS. É um software gratuito, a gente consegue estar fazendo a análise, está fazendo a análise por coordenada, está fazendo a análise mais complexa, está colorindo para visualização, como eu fiz para esse caso, para estar fazendo uma visualização mais detalhada do arquivo.tif, que a gente não consegue estar tratando tão facilmente no nosso script de Python. A gente até consegue tratar no código de comparação aqui e clusterização. A gente consegue fazer o processamento do arquivo.tif para fazer essa imagem, só que é uma imagem estática. Já no QSIGS, a gente consegue estar interagindo com a imagem, tá dando zoom, tá verificando para áreas específicas, então a gente consegue facilitar um pouco a análise. Mas também dá para fazer para o script de Python, só que fica uma análise mais estática. Então, só para finalizar, eu vou dar um overview aqui rapidamente sobre o projeto. Então, o projeto, para estar fazendo a compilação, novamente, como foi dito, tem que ser criado a conta no site da NASA. Feito a conta no site da NASA, a gente tem que fazer uma pesquisa sobre os datasets que a gente vai utilizar. Achando os datasets, a gente entra no site da NASA, o data.nasa.gov, encontra aqui os datasets que a gente está pesquisando. Então, por exemplo, aqui é o dataset de pluviosidade. A gente consegue ter acesso ao dataset aqui, está fazendo download, e caso necessário, se você já não fez a liberação, você vai ter que entrar aqui nesse site e baixar colocar para baixar o zip via web, mas não necessariamente baixar, mas só para aparecer a permissão e você conseguir estar fazendo a liberação. Fazendo isso, a gente segue para outra parte do projeto. Escolheu os datasets, fez o login, a gente começa a fazer a captura dos dados via o script automatizado. Então a gente vai estar rodando o script de coleta de dados NDVI para estar fazendo a coleta dos dados para o cálculo relacionado ao índice de vegetação. Com isso, o código ele já faz tudo automático. A única coisa que ele vai pedir vai ser no terminal para você fazer o login com seus dados da NASA. Pelo Earth Access, a gente já consegue fazer isso tudo pelo terminal. Fazendo isso, a gente faz o mesmo para o próximo, que seria a coleta dos dados de pluviosidade e de temperatura. E assim, fazendo a coleta dos dados, a gente consegue passar para a parte de processamento. Então, para a parte de processamento, a gente vai estar fazendo aquelas correções, deixando todos os dados normalizados, colocando nas unidades que a gente deseja e adaptando o nosso arquivo .hdf, que é disponibilizado para data da NASA, para outros tipos de arquivo. Fazendo isso, agora a gente está apto para fazer as análises. Então, a gente tem aqui o script das análises baseadas no NDVI, as análises baseadas em encontrar anomalias com redes neurais e a análise integrada que vai estar comparando os dados de NDVI, temperatura e pluviosidade para entender como eles se comportam e se correlacionam. Então, basicamente é isso. O GitHub ele descreve bem o que tem que estar fazendo. O ambiente para estar rodando a biblioteca Rastilho tem que ser num environment conda, então você tem que criar aqui, tem que utilizar o Python 3.11, versões mais modernas a gente já não consegue por causa da parte de rede neural, por causa de algumas restrições da biblioteca por causa de algumas restrições da biblioteca Torch, a gente precisa estar rodando em Python 3.11, e é basicamente isso. Vocês conseguem estar fazendo a cópia do Git e rodando seguindo esse procedimento.
Então, muito obrigado a todos pela atenção e eu creio que seja isso.